Plantas da sorte que trazem dinheiro, alegria e felicidade para a sua casa. Você já sentiu como se a energia da sua casa estivesse diferente? Um certo peso no ar, uma tristeza sem motivo aparente, ou até mesmo uma sensação de cansaço que não passa, mesmo depois de descansar? Se isso acontece com você, principalmente se tem mais de 50, 60 ou 70 anos, saiba que isso não é só coisa da sua cabeça. A ciência hoje confirma o que nossas avós já sabiam há muito tempo. Certas plantas não apenas purificam o ar, elas transformam o ambiente e até o estado de espírito de quem vive nele. E o mais surpreendente, algumas delas têm sido associadas à alegria, vitalidade, cura emocional e até prosperidade financeira. Sim, você entendeu bem. Não estamos falando de simpatias ou crendices sem sentido. Estamos falando de uma verdade ancestral que agora começa a ser explicada pela ciência moderna. Plantas simples, acessíveis, cultivadas em casa, que podem trazer mais leveza, energia e até sorte para quem as planta. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir quais são essas plantas, como elas agem no seu corpo e na sua mente e, principalmente, como usá-las da forma certa para que seu lar volte a ter vida, paz e alegria. Mas antes de começar essa jornada natural, eu te faço um convite. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo e digite a frase "Minha saúde é prioridade". Esse simples gesto já começa a ativar um compromisso com você mesmo. E como dizia o sábio Salomão, a vida do justo florescerá como a palmeira. Agora me responda com sinceridade. Você gostaria de sentir sua casa mais leve, com mais energia e bem-estar todos os dias? Então continue comigo, porque você está prestes a descobrir que o que falta na sua casa pode ser justamente o que vem da terra. Por que sua casa está pesada? Muitas pessoas sentem que a própria casa deixou de ser um refúgio. O que deveria ser um ambiente de descanso e proteção, aos poucos, se transforma num espaço silencioso, frio e sem vida. Isso não acontece do lado de fora. É dentro, nos pequenos detalhes. Uma cadeira vazia que antes tinha alguém. Um corredor escuro que parece mais longo. Um silêncio que já não traz paz. Com o passar da idade, o corpo muda. Mas não é só o corpo. O ambiente também adoece com a ausência de movimento, de cor, de energia viva. Casas muito fechadas, sem plantas, sem luz natural e com pouca circulação de ar se tornam espaços pesados, densos, carregados. E esse peso se sente nos ombros, na respiração, no humor, no sono. É por isso que tantas pessoas com mais de 60 anos relatam tristeza ao acordar, insônia frequente ou uma sensação constante de solidão, mesmo quando não estão sozinhas. Muitas vezes, o que está afetando o emocional não vem apenas das lembranças ou das dores do corpo, mas também do ambiente ao redor. A casa reflete o estado interno de quem vive nela e, ao mesmo tempo, influencia profundamente esse estado. Não se trata de crença, mas de biologia. Nosso cérebro responde ao ambiente, e um espaço apagado envia sinais de alerta, de estagnação, de envelhecimento. É como viver num lugar que constantemente lembra que os dias estão passando, sem cor, sem vitalidade, sem novidade. Mas há algo poderoso nisso tudo. Se o ambiente adoece, ele também pode curar. O lar pode ser tratado como o corpo, com cuidado, presença e vida. E é exatamente aí que entram as plantas. Porque onde há verde, há esperança. Onde há vida, há renovação. E mesmo que a idade avance, o lar pode florescer. E quando isso acontece, quem mora nele floresce junto. O poder terapêutico das plantas.
Nos últimos anos, a ciência começou a olhar com mais atenção para o que muitos idosos sempre souberam intuitivamente: cuidar de plantas faz bem para o corpo e para a mente. O contato com o verde reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer e à memória afetiva. Um simples vaso no canto da sala pode provocar reações químicas reais no organismo, melhorando o humor e fortalecendo a imunidade. Estudos da horticultura terapêutica comprovam que pessoas acima dos 60 anos que cultivam plantas regularmente apresentam menos sintomas de ansiedade, sentem-se mais úteis e mostram maior disposição física. Em clínicas geriátricas ao redor do mundo, programas com hortas e plantas ornamentais estão sendo incorporados como parte do tratamento para dores crônicas, insônia e até depressão leve. O segredo está na simplicidade. Ao cuidar de uma planta, você se reconecta com o tempo natural das coisas. Nada nela é apressado, a rega tem seu momento. A poda exige paciência, a floração não se força. É um exercício silencioso de presença e atenção. E, sem perceber, quem cuida também é cuidado. Além disso, o verde das plantas ativa uma resposta visual calmante. Ele transmite segurança ao cérebro, algo profundamente enraizado em nossa biologia, pois durante milhares de anos, o verde sempre indicou abrigo, alimento e vida em abundância. Em casa, uma planta não é apenas um enfeite, ela modifica o ar, o ritmo e até o som do ambiente. Ela quebra o silêncio com um tipo de presença que não exige palavras. E quando colocada em locais estratégicos, pode transformar um cômodo frio em um espaço acolhedor. Quem permite que a natureza entre em casa, mesmo em pequenos vasos, convida também uma nova energia, mais leve, mais viva. E quando essa energia se instala, tudo começa a mudar de forma sutil, mas profunda. Planta 1. Bambu da sorte. Entre as plantas mais simbólicas quando se fala em equilíbrio e prosperidade, o bambu da sorte ocupa um lugar especial. De aparência simples, mas presença marcante, ele é conhecido em diversas culturas como um canal de energia positiva. Em países do Oriente, acredita-se que o bambu atrai prosperidade, fortalece os laços familiares e protege contra energias indesejadas. Não por acaso, é comum encontrar essa planta em casas de pessoas que prezam pela harmonia. O bambu transmite uma sensação de continuidade, de leveza, de resistência sem rigidez. Ele se curva ao vento, mas não se quebra. E é essa imagem que ele carrega consigo, a força da flexibilidade. Para muitos idosos, isso se traduz em algo ainda mais importante, a lembrança de que é possível enfrentar as mudanças da vida com graça e dignidade. Fácil de cultivar. O bambu da sorte não exige terra. Basta um recipiente com água limpa e alguns pedriscos no fundo. O ideal é colocá-lo em locais com luz indireta, como cantos de salas ou corredores. Seu crescimento é discreto, mas constante. E essa constância silenciosa muitas vezes serve de estímulo para quem precisa lembrar que todo dia, por menor que seja o avanço, vale a pena. Além disso, sua forma vertical e suas folhas delicadas criam um efeito visual que convida ao descanso mental. Ao ser posicionado em pontos estratégicos da casa, o bambu se torna não só um elemento decorativo, mas um lembrete de que há beleza na simplicidade. Em tempos de incerteza, ele simboliza exatamente o que muitos procuram: paz, estabilidade e esperança. Planta 2. Hortelã e menta. Poucas plantas despertam tantos sentidos ao mesmo tempo quanto a hortelã e a menta. O frescor que exalam é imediato e parece limpar não apenas o ar, mas também os pensamentos.
Essas duas espécies, tão parecidas na aparência quanto poderosas em seus efeitos, têm sido usadas há séculos para purificar ambientes e afastar o que não se vê, mas se sente. Dentro de casa, elas agem como um alívio natural. Seu aroma ativa regiões do cérebro ligadas à respiração e ao relaxamento, ajudando a acalmar os nervos e a reduzir tensões acumuladas. Em um ambiente carregado emocionalmente, a presença da hortelã pode funcionar como um respiro, uma pausa, um convite para recomeçar. Para quem sofre com pensamentos repetitivos, angústia ou dificuldade para dormir, ter um vaso de menta na cozinha ou na varanda pode ser mais eficaz do que parece. Além de tudo, é uma planta generosa. Cresce fácil, resiste bem ao clima e pode ser usada tanto para chás quanto para banhos calmantes ou pequenos arranjos. Na sabedoria popular, ela sempre foi vista como uma planta de proteção. Há quem diga que um ramo de hortelã atrás da porta afasta más intenções. Outros colocam folhas secas nos bolsos para atrair boas notícias. Independente da crença, o que se percebe na prática é que ambientes com hortelã tendem a ser mais leves e as pessoas que convivem com ela mais serenas. Essa leveza, muitas vezes, é o primeiro passo para algo maior. Porque quando o corpo relaxa e a mente silencia, abre-se espaço para a alegria voltar a circular. E é justamente nesse espaço novo que outras mudanças começam a acontecer. Planta 3. Planta do dinheiro. Entre tantas espécies cultivadas em casa, poucas carregam um nome tão direto quanto essa. Planta do dinheiro. Popular no Brasil e em várias partes do mundo, o Plectranthus é uma planta de folhas verdes arredondadas, macias ao toque, que costuma crescer com facilidade quando bem posicionada. Mas o que realmente chama a atenção é o simbolismo por trás dela. Diz a tradição que quem cuida dessa planta com carinho nunca fica sem. Não necessariamente sem dinheiro no bolso, mas sem movimento, sem fluidez, sem a sensação de que a vida está andando. E isso, para muitos que sentem que os dias têm sido sempre iguais, já é uma grande riqueza. A planta do dinheiro é discreta, mas tem uma energia expansiva. Suas folhas crescem para os lados e para baixo, como se espalhassem abundância. Por isso, é recomendada sua colocação em locais altos, prateleiras, cantos de armário ou perto de janelas com luz suave. Ali, ela pode crescer livremente, deixando seus galhos pendentes como uma pequena cascata de vitalidade. Em casas silenciosas, com pouca circulação, essa planta age como uma lembrança constante de que a vida ainda pulsa, que há tempo, que há espaço e que prosperidade muitas vezes começa com pequenas atitudes, como regar, cuidar, observar. Ela também serve como ponto de atenção. Quem entra num ambiente e vê um vaso saudável da planta do dinheiro sente algo diferente. Há um clima de acolhimento, de fartura, de cuidado. E isso, mesmo sem palavras, transforma o espaço. Afinal, ter um lar cheio não é só sobre móveis ou lembranças, é sobre sentir que ali existe movimento. E essa planta, silenciosamente, lembra disso todos os dias. Planta 4, crisântemo. Há flores que encantam pelo visual, mas o crisântemo vai além. Ele tem uma presença que acalma. É o tipo de planta que, ao florescer, parece abrir espaço dentro da casa e dentro de quem a observa. Com cores que variam entre o branco suave e o amarelo intenso, o crisântemo não apenas embeleza, ele traz paz. Em diversas culturas, essa flor está ligada à felicidade e à longevidade. No Japão, por exemplo, é símbolo de celebração da vida. E não por acaso. Estudos apontam que a presença de flores como o crisântemo pode influenciar diretamente o estado emocional, contribuindo para a redução do estresse e para a sensação de bem-estar em idosos. É uma planta que prefere o exterior,
Mas mesmo em ambientes internos, quando suas flores são colocadas em jarras com água fresca, ela mantém sua força simbólica. Salas de estar, varandas e locais de descanso se transformam com sua presença. Ela suaviza a atmosfera, traz cor sem exagero, alegria sem alarde, e talvez o mais bonito seja isso: o crisântemo não exige muito. Basta um pouco de sol, rega na medida e ele devolve com beleza o que recebe. Para quem vive dias de silêncio ou carrega lembranças que apertam o peito, essa planta oferece uma pausa. Uma forma de lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis, ainda é possível florescer. Cada flor que se abre parece dizer: ainda há beleza no agora. E quando essa beleza passa a fazer parte da casa, algo dentro de nós também se reorganiza. Porque cuidar do que é vivo, mesmo que seja uma flor, é um ato silencioso de esperança. E em qualquer idade, esperança é uma força que renova. Planta 5. Eucalipto. Entre todas as plantas que se pode ter em casa, o eucalipto é uma das mais completas. Seu aroma inconfundível preenche o ambiente com leveza e frescor. Ele limpa o ar, mas também parece limpar algo mais profundo. Pensamentos em excesso, sentimentos acumulados, sensações de peso que insistem em permanecer. Colocar ramos de eucalipto em locais estratégicos, como corredores, salas ou até mesmo no banheiro, traz uma mudança quase imediata no clima do espaço. É como abrir uma janela mesmo com tudo fechado. O cheiro penetra discretamente, ativando a respiração e acalmando a mente. Em tempos de agitação ou ansiedade, isso pode ser mais poderoso do que muitos imaginam. Na medicina natural, o eucalipto é conhecido por seus efeitos terapêuticos nas vias respiratórias. Mas além do físico, há algo emocional em sua presença. Ele transmite uma sensação de clareza, de foco, de abertura para o novo. Por isso, muitas pessoas o utilizam em escritórios ou locais onde precisam tomar decisões importantes. É como se ele dissesse, em silêncio: respire fundo, está tudo certo. O eucalipto também é considerado um purificador espiritual. Há quem diga que ele afasta a tristeza, que impede que energias densas se instalem. E mesmo que isso não possa ser medido com instrumentos, pode ser sentido. Em ambientes marcados por discussões, perdas ou silêncios longos demais, ele age como um reconstrutor invisível. Ter eucalipto em casa não é apenas decorar com verde. É criar um espaço onde se respira melhor, onde se pensa com mais clareza, onde se vive com mais suavidade, porque às vezes tudo o que uma casa precisa é de ar novo, e tudo o que uma alma cansada precisa é de um pouco mais de espaço para recomeçar. Dona Carmen e o vaso de hortelã. Dona Carmen tem 72 anos e mora sozinha desde que o marido faleceu. A casa, silenciosa demais, já não trazia o conforto de antes. As tardes pareciam mais longas, os dias mais apagados. O rádio tocava baixo, só para preencher o vazio. As plantas que um dia coloriram o quintal haviam murchado, esquecidas com o tempo. Foi numa visita breve da vizinha que tudo começou a mudar. Ela trouxe um pequeno vaso de hortelã ainda recém-plantado e disse com simplicidade: "Planta viva chama coisa boa, Carmen. Começa por aqui." A princípio, ela apenas aceitou por educação. Colocou o vasinho perto da janela da cozinha e seguiu seus dias. Mas algo diferente aconteceu. O cheiro fresco da hortelã invadiu o espaço toda vez que ela preparava o café. A cada rega, algo dentro dela parecia se movimentar. Era discreto, quase imperceptível, mas real. Ela começou a abrir as janelas com mais frequência, a varrer a varanda com mais cuidado, a colocar água nos antigos vasos ressecados que ainda guardava. 2 semanas depois, comprou sementes de flores e vasos novos.
voltou a cuidar do que antes havia deixado de lado, e junto com a casa, ela mesma foi voltando. O rosto cansado passou a carregar outro brilho, a fala mais viva, a risada mais solta. Até a filha, que andava distante, notou a mudança e resolveu passar por lá com mais frequência. Foi apenas um vaso de hortelã, mas para Dona Carmen foi o começo de um retorno. À vida, ao cuidado, à esperança. Porque às vezes o que parece pequeno por fora tem um efeito imenso por dentro. Uma planta não resolve tudo, mas pode abrir a porta para que a vida volte a entrar. E para quem já havia perdido a vontade de abrir essa porta, isso já é o suficiente para mudar tudo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a importância de cuidar, de renovar, de plantar. Então eu te pergunto, qual dessas plantas você gostaria de ter em casa primeiro? Qual delas falou mais com você? Escreve aqui nos comentários o nome da planta que mais te tocou. E aproveita para deixar registrado também: minha saúde é prioridade. Essa simples frase pode ser o primeiro passo de uma nova fase. E lembre-se, sua casa merece vida. E você também. Porque quando a casa floresce, quem mora nela floresce junto. Como dizia Cícero, se você tiver um jardim e uma biblioteca, terá tudo o que precisa. A natureza está ao seu alcance. E às vezes, tudo o que ela precisa para começar é de um vaso, um pouco de água e o seu sim.